Quer ter acesso a mais de 1.060 salas VIP ao redor do mundo? Com o cartão Mastercard Black da Genial, você pode ter direito até 8 salas VIP Lounge Key para você, seus acompanhantes e adicionais. Então abra sua conta, invista na Genial e peça já o seu cartão Black. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa, esse podcast que vai ao ar todas as terças e quintas às 19 horas da noite. Hoje recebemos um convidado externo, um convidado especial, Pedro Guedes. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo a mais um podcast Genial Analisa. Fala, Igor, um prazer todo meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por estar participando do podcast. Estou muito honrado de estar aqui, tá? Prazer todo meu. E é isso, a gente que agradece a presença, a gente tenta sempre trazer o máximo de pessoas aqui, pessoas qualificadas, pessoas para falarem de mercado, e aí quando surgiu a oportunidade de conversar contigo, a gente abraçou e acho que nossa audiência também tenho certeza que vai ficar muito feliz em conhecer você. Antes da gente começar esse papo, eu quero lembrar o pessoal que está nos assistindo em casa que para fazer qualquer tipo de pergunta no chat ou enviar pra gente, precisa ser inscrito no canal. A gente tem uma grade de programas aqui no canal da Genial super extensa, ficamos ao vivo aí desde as 8h45 quase até as 7 horas da noite, quase todos os dias, então fiquem atentos e fiquem ligados. Agora sim, Pedro, começa se apresentando, começa contando um pouquinho da sua história, por onde você passou, quem é você, um pouco de como você pensa, e aí depois a gente vai entrando em alguns temas um pouco mais cabeludos aqui. Boa, legal, Igor. Então, cara, basicamente minha história dentro do mercado financeiro, ela não começa no mercado financeiro. Eu venho da família onde os meus pais foram a primeira geração que deram certo na vida, e eu sempre queria seguir o fluxo, não queria deixar que a minha geração fosse acabar e voltar para a geração anterior. Então acabou que ali eu falei, cara, meu pai tá muito bem empregado, minha mãe também muito bem empregada e tal, e o que é que eu vou fazer da minha vida? E aí, desde isso aí, já no colégio, perguntando, questionando, não sabia o que eu queria fazer, só sabia que eu não queria ser pobre para voltar para onde tinha sido os primórdios. Eu falei, cara, não. E aí, pô, você não quer ser pobre, você tem que lidar com dinheiro, né? A solução não foi dinheiro, tem que aprender a lidar com isso aqui. E aí foi quando eu decidi a me aprofundar um pouco mais e ver realmente o que é que eu poderia fazer e tentar agarrar as maiores oportunidades que eu tinha. Então, já no ensino médio, eu peguei e fui para os Estados Unidos, consegui fazer meu high school lá. E, ao mesmo tempo, eu fui também me inscrevendo já para fazer faculdade, então apliquei para o college lá, passei, entrei como bolsista para jogar futebol, zero habilidade de futebol, mas os caras são muito ruins, então deu para fazer alguma coisa, e acabou que eu vi que o mercado americano, para quem estava ali seguindo o caminho tradicional, é muito bom, mas você tem que ser muito fora da curva, porque lá você não está competindo com uma mente igual uma mente daqui do Brasil. Os caras lá é Vale do Silício, os caras são muito acima da curva. Você entra lá no Vale do Silício, cara, é gente de fora, o programador lá da China, de Taiwan, o cara que tá competindo com o mundo inteiro, né? Com o mundo todo, velho. E ele disse, cara, no Brasil a régua é muito mais embaixo. A régua aqui é muito alta, porque aqui tem um filtro gigantesco. Lá a régua é muito baixa, a galera não tem esse nível daqui. E aí foi quando eu regressei, vim pra cá, passei no IBMEC, me formei, sou economista de formação no IBMEC, e nesse meio tempo que eu regressei, eu comecei a ler muito sobre o mercado financeiro e com pouco tempo, acho que 4 ou 5 meses, eu já achei que eu era, cara, Warren Buffett aqui do Brasil. 3 meses perdi 50% de tudo que eu tinha juntado na minha vida. Trabalhei por muito tempo vendendo paçoca no sinal, fone de ouvido e bateria portátil, power bank, que era o que estava no auge na época. Consegui perder tudo. 3 meses, 50% em 3 meses ali, disse, cara, preciso tomar um pouquinho de vergonha na cara e sentar a bunda para estudar. Nesse meio termo aí foi quando eu decidi parar e ver, cara, o negócio é um pouquinho mais fundo do que a gente realmente acha. Que a gente passa muito no efeito Dunning-Kruger, que basicamente você começa uma habilidade nova e você acha que você sabe muito. Só que, cara, quando passa-se o tempo, você percebe que você não sabia nada e que leva realmente mais tempo para você aprender alguma coisa. Então, beleza, passaram-se 1 ano, 1 ano e meio. Antes de entrar na faculdade, eu já disse que eu tinha sei alguma coisa sobre mercado financeiro, pouquinho. E ali meu pai tinha uma carteira bancão, a gente tava dando uma analisada na carteira lá com a gerente falou, pô, você não pode comentar nada aqui, você não tem certificado, você não tem faculdade. Disse, tá bom.
qual o certificado que você tem? Ela me deu o certificado que ela tinha, eu saí de lá, me certifiquei também, profissionalizei na área. Antes de entrar na faculdade mesmo, disse, beleza, acho que agora, talvez esse aqui seja o caminho que eu queira seguir. Aí, por consequência, entrei na faculdade, fiz basicamente ali todo o curso de economia, saí, tive passagem pelo Citibank, tive passagem na antiga H de investimentos, que hoje em dia virou Safra, e ao longo desse tempo também lancei meu curso, Investindo do Zero ao Topo. A gente já conta aí com mais de 1.000 alunos, ensinando quem realmente quer sair do zero e aprender a investir tanto no Brasil, no exterior, e não passe pelos mesmos erros que eu passei e que a maioria das pessoas passam também. E além disso também trabalho hoje em dia com consultoria de investimentos, consultor independente. Então vamos voltar lá nas suas origens. Primeiro eu quero saber de onde você é. Né? Você falou que veio do Brasil, sua família, origem erradicada no Brasil, foi lá pra fora, mas de qual região que você é? Eu percebi pelo sotaque que você não é de São Paulo. Não sou. Já tem um tempinho que eu tava aqui, até recentemente que eu regressei, mas sou de Maceió. De Maceió. Maceió, vim pra cá, acho que nos últimos 6 anos eu tava aqui em São Paulo, e esse ano mesmo eu regressei pra lá. E seus pais, você falou que foi a primeira geração da sua família que deu certo, mas eles têm ensino superior? Ou ir pro ensino superior foi uma coisa da tua cabeça? Você é a primeira geração de formandos? Cara, de ensino superior e que realmente consigo conquistar alguma coisa na vida. O pai, por ser coronel militar, e minha mãe, médica, que dirige basicamente a hemorragia inteira do estado. Então, deu certo na vida. Sim. E eu queria seguir o fluxo para não voltar pro que era antes, né? Então, eu disse, cara, tem que mudar. Mas é uma oportunidade que eles te proporcionaram, que não Exato. são todas as pessoas que conseguem ir lá pra fora estudar. E se bebeu da água que muitos beberam, né? Você pôde ver de perto o que é o mercado americano. Acho que isso deve ter tido uma influência grande no seu modo de pensar também, né? Claro, quando eu cheguei lá, eu percebi que toda a nossa cultura daqui, não tem muita serventia lá. A gente tem aquele jeitinho, aquela malícia brasileira, que beleza, tem o seu ponto, mas de lá não vinga tanto. Então lá eu aprendi que se você quer as coisas, irmão, você tem que trabalhar. Sim. Você quer fazer as suas coisas, problema seu, você vai lá e faz. É você por você. E isso aqui é uma coisa que a gente, pelo menos assim, é muito mal acostumado aqui no Brasil. Principalmente quem vem ali de uma família de classe média, sabe que o pai tá sempre no médio esforço pra fazer as coisas por você, tudo de mão beijada ali. E cara, quando chega lá a realidade é outra. Ou você se vira ou você não tem nada na sua vida. Vai trabalhar. Quando eu tava na faculdade lá, passei limpando banheiro de refeitório. Meu trampo era limpar o banheiro de refeitório. Era fazer limpeza de jardinagem. Por quê? Porque eu queria grana. Mas você não tem habilidade, não tem competência técnica pra fazer alguma coisa, faz o que dá. E aí como é que faz quando você pega essa grana que você juntou, perde metade dela super rápido? Como é que você faz pra se levantar, cara? Como é que é isso na cabeça? Essa grana que eu levantei foi em dólar, né? Então acabou que quando trouxe pra cá, multiplicou. Na época era 3,20, né? Um sonho, né? Que é dólar 3, a gente tá em 6 já, né? Quem aqui saudades, né? Saudades da época. Mas foi fácil porque eu multipliquei por 3 quando eu cheguei aqui. Eu digo, porra, o negócio tá bom, né? Mas 3 meses depois, cara, eu lembro até hoje, foi Uzi Minas e Ambev, velho. Mas como é que você perdeu isso? Você só comprou? Eu só comprei e chegou um drawdownzinho ali, 50% em 3 meses, basicamente. Isso foi em que época? Cara, isso foi em 19 e 20. Então foi pandemia. Foi 19 e 20 pandemia. Uhum. E ali... Filho da pandemia. E ali, eu disse, cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Sim. E aí precisou voltar com o rabinho entre as pernas, né? Colocar o rabinho no meio das pernas. E aí você foi fazer... Nessa época você já estava fazendo faculdade? Não. Ou você foi depois desse Foi depois tombo? disso. Caramba. Aí você resolveu fazer faculdade. Mas aí é uma pergunta. Você pegou o resto que sobrou para bancar a faculdade? Ou parou, deu uma estopada nos investimentos? Cara, eu me reergui, como eu disse, vendendo paçoca no sinal e fone de ouvido. Eu disse, cara, eu quero levantar dinheiro. Qual coisa mais fácil você consegue fazer dinheiro? Você compra uma coisa e revende. Mas isso em São Paulo? Você tava isso em Maceió ainda. Maceió. Isso é basicamente ali que você quer fazer alguma coisa, quer levantar dinheiro rápido, vende alguma coisa. Sim. E sempre gostei de conversar, sempre gostei de falar, de dialogar. E assim, se você não tem habilidade, porque eu não tinha habilidade técnica nenhuma na época, zero conhecimento, zero faculdade, só o conhecimento de mundano, de estudos ali. Então, cara, quer ganhar dinheiro? Compra e vende.
compra e vende. Então, na época, era paçoca, só que, pô, eu trabalhei ali, o negócio envelhecia mais rápido que você cortar a cana no sol quente, pô, era um absurdo. E aí eu disse, não dá, também eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do que isso aqui. E aí, na época, era os fones da Apple que tinha lançado, todo mundo queria, mas ninguém queria pagar o preço do fone da Apple. E aí eu vendia réplica. Paralelinho, né? Paralelo, vendia réplica. E era uma réplica perfeita. E todo mundo, cara, comprava por 50 e vendia por 150. Então eu consegui reerguer tudo que eu tinha perdido. E quando eu fiz o Enem, eu consegui basicamente uma bolsa de quase 100% para fazer aqui faculdade. E essa é uma verdade, né? Quando a gente... O Naval Ravikant, ele fala muito sobre isso, né? Ou você se especializa muito numa coisa e vende seu conhecimento muito caro para outras pessoas, essa é uma forma de você enriquecer. Ou você vai cuidar do dinheiro de alguém que tem muito dinheiro e vai gerar riqueza em cima do dinheiro dessa pessoa e vai ser pago por isso, e assim você também vai enriquecer. Ou você cria alguma coisa muito inovadora, que também no fundo, é uma parte de você estar próximo do dinheiro e de você também ter essa habilidade de juntar essas duas habilidades, né? E muita gente, inevitavelmente no Brasil, acaba caminhando pelo caminho da venda, né? Porque a gente é um país que as pessoas estudam pouco, né? Então é engraçado você falar isso, porque é um hábito que as pessoas não têm aqui, de quando as coisas estão dando errado, de dar 2 passos para trás e falar, não, eu preciso me especializar em alguma coisa, é preciso mudar a minha vida. No caso, você saiu de Maceió, veio para São Paulo, né? Você falou que fez o Enem, veio para São Paulo, e eu tenho certeza que a sua vida vira de ponta cabeça, né? Claro, virou aqui é outro mundo, né? Novas oportunidades, o mercado financeiro tá aqui, né? Então, para mim, foi uma virada de Você já chave tinha muito noção grande. que você queria ir pro mercado financeiro, mesmo depois de ter tomado esses 50% de fumo aí? Cara, não. Depois dessa história do meu pai, eu sabia que eu queria ajudar. Ajudar pessoas que tinham o mesmo problema que ele. Estava ali afundando em fundo de renda fixa, comprando Tesouro Selic, pagando 5% de taxa ao ano. Isso é um absurdo. Sim, isso foi bem naquela época que a XP e Itaú começaram a Isso. entrar em confronto, né? Que ainda ia começar a democratizar os investimentos, enfim. E ali eu falei, cara, preciso ajudar. Foi quando eu peguei simplesmente disse, o que é que eu posso fazer aqui? Já que eu não posso abrir uma faculdade da aula, né? Que eu não tenho nem conhecimento para isso, eu abri o Instagram. Já desde essa época? Foi quando eu abri meu Instagram. Para falar o que eu simplesmente via de problema dentro do nicho ali. Como eu já tinha passado em certificação, disse, tá bom, um pouco de autoridade aqui para falar sobre alguma coisa, acredito que eu tenho. Então eu comecei a falar os pontos que eu vi de errado. Pô, não faz sentido você comprar Tesouro Selic pagando 5% ao ano. Compra Tesouro Direto aqui. Vai via diretamente, é mais fácil e tal. E aí fui engatando, até que o negócio virou. É interessante isso, né? Você falou, e a gente tá falando aqui, né, que muitas vezes você precisa se especializar para vender algum tipo de conhecimento, mas uma coisa que muita gente não sabe é que às vezes você saber um pouco de um tema que é super nichado, né, por exemplo, o segmento de investimentos no Brasil, você saber um pouco, você já sabe mais do que a maioria das pessoas, né? E é um conhecimento que muitas vezes é valioso para as pessoas, porque a gente está falando de dinheiro, e as pessoas acabam menosprezando um pouco disso, né? Eu tenho certeza que quando você começou lá atrás, mesmo que você passou por essa curva de aprendizado, né, que você achou que você sabia tudo, depois viu que não sabia nada, daí, agora eu não sei absolutamente nada mesmo, não, acho que eu sei um pouco, né? Eu tenho certeza que lá no começo você sabia mais do que muitas pessoas e já deve ter conseguido ajudar também muitas pessoas, né? Claro, e assim, hoje em dia, queira ou não, tudo se baseia em dinheiro, né? Tem aquela velha frase, o dinheiro não compra tudo nessa vida. Concordo, o dinheiro não compra tudo nessa vida, fato. Mas o dinheiro te proporciona muitas coisas boas nessa vida. Então, dinheiro não compra saúde. Tudo bem, o dinheiro não compra saúde, a gente sabe disso. Você não pode, a pessoa desenvolver um câncer, o dinheiro vai fazer o quê? O dinheiro te coloca no melhor leito de hospital ali do país, do mundo. E São Paulo, cara, você sair na Paulista, eu quero ver quem sai aqui na Paulista com o celular na mão. Quem tem coragem? Eu passei 5 anos aqui, 5, 6 anos morando aqui, do lado da Paulista. Eu não tinha coragem de pegar meu celular. O dinheiro te favorece o quê? Você morar num bom condomínio? Você ter acesso a alguma segurança? Então não te traz tudo ali, mas ele te dá os meios, te dá liberdade. E eu vejo que hoje em dia o caminho que as pessoas buscam é liberdade. Seja financeira, seja geográfica e seja de tempo. Porque o maior ativo que você tem é o tempo. A gente tava trocando aquele papo antes aqui e tal, e
se você soubesse que você poderia ter feito antes, se especializado antes, você não talvez você voltaria no Sim, tempo para fazer? economizar alguns anos da vida, né? Com certeza. A gente e isso é interessante, porque algumas pessoas, que são aquelas pessoas que não criam nada, geralmente elas demonizam as pessoas que vendem conhecimento na internet, né? E você vai caminhando pelas redes sociais, tá cheio de gente assim. Geralmente quem aponta o dedo é quem nunca produziu absolutamente nada. E as pessoas criminalizam quase a pessoa que está vendendo conhecimento que ajuda a outra pessoa, né? E é o que eu te falei, embora às vezes você possa não estar trazendo o conhecimento mais profundo do mundo, mas vai ajudar muita gente, você vai conscientizar muita gente o impacto que isso pode ter na vida das pessoas, não só financeiro, mas de economia de tempo. Eu sou um cara que na minha vida eu sempre quebrei muita parede, assim, sempre fui alcançando as coisas batendo cabeça na parede. Se eu tivesse tido talvez pessoas para me guiar, né, por um caminho mais fácil, ou me falar isso aqui é melhor do que isso aqui, e não fazer experimenta e testa, erra, volta, tal, tenho certeza que eu teria economizado um tempo super valioso, né? Com certeza. E assim, isso para tudo na vida. O grande problema é que tem coisas boas e tem coisas ruins, profissionais bons, profissionais ruins. Hoje em dia, você falar que você vende curso é quase motivo de chacota, né? Pessoal. Vendedor de curso, né? Quase um xingamento. Né? Mas o pior é que chega xingamento pra mim lá assim, nossa, você é vendedor de curso, né, e tal. O que é que esse vendedor de curso quer falar aqui? Mas, cara, se você parar pra ver, o cara que te vende um curso e como eu disse, pra tudo na vida tem gente boa e gente ruim mesmo. Tem gente que vai passar o golpe em qualquer área da vida. E aí você chega ali, tá bom, o cara que tá te vendendo o curso, ele tá te passando um aprendizado, tá te ensinando a fazer alguma coisa. Mas, quando você entra numa faculdade, você não tá pagando também pelo conhecimento, pra alguém tá te aprendendo? Não é um curso também, profissionalizando do mesmo jeito. Então, assim, acaba que por poucas pessoas ali mais no mercado, tem todo nicho, acaba que esse negócio de vender curso ficou um negócio meio deturpado, né? A galera vira um xingamento, como você mesmo disse. É que a gente tem um fenômeno, né, no Brasil, que tudo que acontece de maneira muito intensa, né? As pessoas começaram, durante a pandemia, encontraram as plataformas de digitalização de conteúdo e venda de conteúdo. Aí vem uma enxurrada, é o que você falou, vem muita gente boa, mas também vem muito picareta. Mas eu acho que o tempo é a maior prova de quem é bom e de quem é ruim, né? De quem é honesto e de quem é picareta. O cara que é picareta, ele consegue enganar algumas centenas de pessoas, talvez milhares, mas ele não vai conseguir fazer isso ao longo do tempo, né? E eu tenho visto muito isso porque cada vez mais as pessoas, pelo menos que vendem coisas na internet, vendem conhecimento, comercializam ideias, tem se consolidado em uma parcela muito pequena das pessoas que têm resultado. As outras foram sendo deixadas para trás, né? E acho que é um pouco disso, né? Isso é o que você falou, tem picareta em tudo que é área, e aqui não seria diferente, né? Não, com certeza, principalmente lidando com dinheiro, né? O que é que todo mundo quer? Enriquecer. E mesmo assim ainda tem gente caindo em pirâmide, caindo em promessa de retorno garantido sem risco nenhum, né? Sempre. A gente sempre vê isso. Pedro, agora vamos pular para uma outra etapa do papo. A gente falou muito sobre como você pensa, sobre como que você construiu sua carreira. Eu quero falar um pouquinho agora de como você construiu a sua filosofia de investimento. Você falou que você teve uma exposição grande a oportunidades lá fora, viu como as coisas funcionam, mas eu quero entender como é que você monta a sua carteira, como é que você pensa a sua carteira, não só a sua, mas das pessoas que você ajuda, para a gente dividir um pouco com a nossa audiência. Boa. Cara, eu vou estar abrindo em primeira mão isso aqui para você, tá? Minha carteira eu nunca abri, assim, em termos de números para ninguém, só quem é aluno mais próximo tem ali um pouco... Não, você não precisa abrir em números. Não, em números assim, que eu digo até os percentuais do que eu levo em cada coisa, mas assim, eu nunca abri mesmo, de fato, porque eu sou muito contra a ideia do que a gente tava falando, do copia e cola. Acredito que a liberdade é o que te proporciona qualquer coisa nessa vida. E se você pega a carteira do Pedro e você copia, você não sabe quando o Pedro comprou, a que preço ele comprou, quando ele vai vender, se ele vai vender. E você fica refém do Pedro também. Você fica refém do Pedro. E eu não quero formar pessoas que fiquem reféns de mim. Pelo contrário, eu falo para todo aluno meu, entra aqui, espero que você não me veja depois do curso o mais rápido possível. Quero que você seja independente, não veja mais a minha cara. Só para dizer, porra, tô agradecido por tudo que você fez. E pronto. E pense, bote sua cabeça para funcionar e tenha bons resultados. É isso que eu espero de você. Então, na minha filosofia de investimento, basicamente, hoje em dia, eu estou muito exposto ao que eu particularmente acredito na tese, que é Bitcoin, mas não porque
eu tenho um percentual grande, eu quero ter 10% da minha carteira hoje em dia em Bitcoin, Bitcoin ocupa 30% da minha carteira. Pedro, por quê? Porque eu comprei Bitcoin lá atrás. Na época que a XP, né, não sei se você se lembra dessa época, a XP tinha uma das primeiras corretoras aqui de cripto. Era XDEX, acho que era isso o nome, não sei se você se lembra dessa época, tem um tempão. Faz bastante tempo. Faz muito tempo. Comprei Bitcoin ali. E de lá pra cá, só segurei. A minha filosofia ela é simples, compre bons ativos pro longo prazo, o famoso buy and hold. As pessoas confundem com buy and foda-se, né? A pessoa compra e larga lá e finge Não que olha não olha nunca mais mais. nunca, né? E se tiver caindo, vira longo prazo mesmo. Quando tá tendo prejuízo, não. Essa daqui é uma posição de longo prazo estratégica. A galera simplesmente acha que é comprar e largar e não olhar mais nunca. Não, como tudo na vida, exige que você deixe um determinado tempo ali. Então, siga a filosofia do buy and hold, pra mim é que mais funciona, não só pra mim, mas pra maioria das pessoas. Aqui o Igor, ele simplesmente trabalha. Se ele for pra mim, pô, eu sou analista, olhava o setor de bens e indústria e tal, mas quantas horas por dia, hoje em dia, você que tá trabalhando aqui, você passa ali no relatório? Você passa ali 5, 10 horas por dia? Não, você tá trabalhando, você tá fazendo outra coisa. Imagine um cara casado, com 2, 3 filhos, Médico, né? dando plantão, policial. E aí, como é que esse cara vai ficar lendo balanço? Vai ler demonstração financeira? Como é que esse cara vai ficar fazendo trade, sala? Peguei um caso já de uma aluna que ela chegava, era professora de cursinho. E não vou falar o nome da Dai aqui não, mas enfim, ela saía, você falava pros alunos que ia sair da aula pra fazer trade, velho. Porque tinha sinal pra ela copiar e colar. Isso era um absurdo. Isso nunca entrou na minha cabeça. E eles, cara, isso não é jeito pra você viver a vida. Acho que você tem que viver a sua vida de uma forma que investimento seja um aliado, não o que vai te tirar tempo da sua família, do seu trabalho, do que você quer fazer, do seu lazer. Sim. Eu sempre falei muito isso aqui, até com o Bruno, que a gente estava mencionando. A gente sempre conversou muito sobre isso, porque as pessoas acham que vão ficar ricas investindo. Elas têm talvez essa falácia que é contada, que o investimento ele realmente pode te deixar rico. Em alguns casos isso até acontece. Mas na grande maioria das pessoas, o investimento, na verdade, ele só é um motor, um acelerador, né? O que deixa rico, muitas vezes, na grande maioria das vezes, é o trabalho, né? E as pessoas, essa é uma verdade difícil de se engolir, mas é uma verdade que é pouco falada porque ela é pouco sexy, né? É difícil de você vender qualquer coisa em cima de você chegar para uma pessoa e falar assim, cara, você vai ficar rico trabalhando e o investimento só vai acelerar. E não vai ser do dia para a noite também, você tem que esperar maturar. E nisso que você falou, né? Eu trabalho no dia a dia acompanhando ações, lendo relatórios, muitas vezes escrevendo relatórios, e mesmo assim, cada dia que passa, eu acho, é engraçado isso, porque quando eu ouvia ou lia, né, Warren Buffett falando isso, que se você pudesse comprar menos empresas do que mais, tivesse menos acesso, talvez você seria uma pessoa muito mais diligente na hora de investir. Eu vejo que isso é cada vez mais verdade. As pessoas, elas compram sem fazer assim, qualquer tipo de análise daquela empresa, sem saber absolutamente nada, muitas vezes porque um analista falou, ou uma pessoa que você gosta falou, ou você ouviu num podcast que é uma boa tese, e sim, nem sabe se aquilo no longo prazo se perpetua, não procura saber como que é muitas vezes o dia a dia da empresa, as pessoas que estão tocando, e eu vejo que cada vez que passa mais tempo, e eu vou tendo mais contato com as empresas, assim, eu vejo que o básico bem feito é a coisa que mais funciona, assim, em todas as geografias. Você analisar um modelo de negócio, ver se aquilo funciona, olhar as pessoas que estão tocando aquele negócio, ver se aquilo funciona, e comprando sempre, que é uma coisa que as pessoas têm um medo gigantesco, mas se você acredita, você tá vendo que as coisas estão indo numa boa direção, sabe quem tá tocando, comprando sempre, aquilo tem um potencial de te gerar um resultado que muitas vezes é muito melhor que o mercado, e às vezes menos é mais. O cara quer ter 20, 25 ativos na carteira. Chegaram clientes aqui com 25, 30 ativos na carteira para eu analisar e falar alguma coisa. Eu falei, cara, você não tem que vender metade disso. Assim, eu que faço isso profissionalmente, tenho dificuldade de navegar por vários setores. Imagina você que assim, tem outra profissão, faz outras coisas no dia a dia. Então, eu tenho a acreditar piamente nisso que você está falando. Cada vez menos é mais, sabe? O cara ter liberdade de fazer outras coisas. Eu acho que é o que dá certo, né? Cara, acredito totalmente no que você está falando.
sou um defensor também da tese de que, particularmente, já voltando para o assunto da carteira também, juntando as duas coisas, fundo imobiliário é uma coisa que eu não invisto. Posição zerada. Não tenho R$1 em fundo imobiliário. Pedro, por quê? Por causa que eu acredito muito na tese de acúmulo e fase de usufruto. Existe fase para você acumular e fase para você usufruir. Quando você para ver fundo imobiliário, é tanto que eu recebo, cara, é muita crítica que eu ouço e tá tudo bem. Eu defendo a minha tese e, pô, a salvação individual, ela não é coletiva. Sim. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, que eu tô compartilhando um pouco do meu mundo, das minhas ideias com você. Uhum. Não gosto de você, não sei o que, pô, você não tem que gostar de mim, não. Você não tem obrigação nenhuma de estar gostando de mim. Então aqui eu compartilho o que eu acho que dá certo e o que não dá. Fundo imobiliário é um veículo muito engessado e muito novo aqui no Brasil. É fundo, não é empresa. Isso é o que mata o fundo imobiliário. Para quem quer viver de renda, usufruir, né, é o veículo perfeito. Perfeito. Você recebe dividendos, isentos, tá ótimo. Mas para quem tá na fase de acúmulo, eu particularmente não gosto. Porque é algo que é vagaroso demais para crescer. É muito lento. E, assim, é outra coisa que me criticam, dividendos. Porra, eu não ligo para dividendos. Dividendos ali é consequência de você ter uma boa empresa. Dividendos não tem geração de valor para o acionista. Ah, mas não tem, contabilmente, dividendos não gera valor para o acionista. Você pode gostar do que eu estou falando ou não, isso aqui é contábil, é matemática. Dividendo não gera valor, dividendo sai do preço. Sai do caixa ou sai do patrimônio líquido da empresa? Você tem 10 na cotação, quando paga dividendo vira 9 mais 1. Você fez o quê? Trocou 10 por 9 mais 1? Eu, particularmente, não gosto dessa tese. Investir em imóveis, eu, particularmente, acho muito mais fácil investir lá nos Estados Unidos. Nos REITs. Gosto bastante, porque é empresa. Empresa consegue tomar dívida, consegue crescer. Tem uma taxa de crescimento muito maior. Então, eu, particularmente, opto mais por essa tese. E compactuo com você também da ideia do menos é mais. Se a gente pega o estudo da SPIVA, Scorecard, a gente tem que nos Estados Unidos, 89% dos gestores, nos últimos 15 anos, não conseguem fazer o outperforming, performar mais do que o S&P 500. Gestores de Wall Street. Aqui no Brasil, a gente só tem estudo dos últimos 10 anos. Esse número, se não me engano, está na casa dos 85, 86, que não conseguem superar o índice brasileiro. Se o cara passa o dia inteiro lendo balanço, o cara passa o dia inteiro em contato com a empresa, RI, o cara não supera, talvez seja na hora de você repensar um pouco se você ficar fazendo, como você disse, botar 40 empresas, 30 na sua carteira, isso está certo. Se você pegar a teoria do John Bogle, do investidor de bom senso, ele fala, cara, você pode otimizar via gestão passiva, ETF. Você comprar um bom ETF, muitas vezes é muito mais prudente seguir o índice do que você querer fazer ou uma gestão ativa, ou do que você também está delegando na mão de um terceiro, de um gestor do fundo. Ah, mas e o fundo é uma equipe qualificada? E como foi que você selecionou essa equipe? Qual foi a curadoria que você fez? Você foi lá, conversou com o gestor, viu a tese dele, entendeu da gestora, ou você simplesmente pegou um backtest daquele fundo e pronto? Muitas vezes as pessoas olham o retorno passado, sempre. Tem esse viés, né? Essa ancoragem nos resultados passados, que é um grande problema, tanto para as empresas quanto para qualquer fundo que você vai escolher, etc. E eu acho que a gente, talvez aqui no Brasil, não seja maduro o suficiente para fazer ter esse tipo de crivo, né? Muitas vezes a gente só quer o que as pessoas recomendam, mesmo que é o que você falou. A pessoa não quer pensar, ela quer a dica quente, né? Sim, ninguém quer pensar hoje em dia, só quer copiar a carteira. Não é à toa que hoje em dia você pega no YouTube, os canais que mais crescem é quem tá dando indicação. Não é indicação não, é só do que eu estou comprando. Porque o cara vai lá e quer comprar a mesma coisa também. E acha que vai funcionar para ele. Quando na verdade são pessoas diferentes, objetivos diferentes. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua renda. A impressão que eu tenho é que a pessoa, quando ela quer copiar, ela só quer ter alguém para culpar se der errado, né? Se der errado, a culpa é que aquele cara é muito ruim, eu segui o que ele falou e deu errado. E se der certo? Se der certo, ele é um gênio. Exatamente. Ele nunca vai falar que ele seguiu a recomendação de ninguém. Mas isso faz parte, eu acho que é um pouco do ser humano. A gente... Eu me lembro, eu até estava conversando com o Deilson aqui há alguns dias atrás, que exatamente há 1 ano atrás eu falei sobre o case da NVIDIA, que me parecia cara a empresa. Eu passei 12 meses errado, que me parecia cara. Aí o mercado começou a corrigir, acho que hoje finalmente ela atingiu o preço que eu falei, do momento que eu falei que ela estava cara, né? E agora a gente vai ver o que vai se materializar. Mas
essa noção de preço eu acho que ela importa, mas é uma análise que muitas vezes, cara, pro afegão médio, pro investidor médio, ela não faz sentido. O cara só precisa saber se aquilo, se a empresa é boa ou não, se tem uma geração de resultado boa ou não. Cara, olhar num horizonte muito longo, assim. E é difícil. Você estava falando dos gestores, que grande parte deles não batem os índices de referência, e tem mais outra coisa. Os gestores que batem, que tem os fundos que mais performam, muitas vezes o cotista não acompanha o desempenho do fundo. Porque na hora que aquilo começa a cair, ele não tem estômago para aguentar e vende, não tem essa noção de longo prazo. Então, assim, eu acho que tanto lá fora quanto aqui no Brasil, lá fora, obviamente, isso é muito mais difundido, mas aqui no Brasil as coisas ainda estão engatinhando, né? A gente tem pouquíssimas pessoas olhando para a bolsa. E que no fundo, é um mercado gigantesco para a gente que trabalha com isso, né? Claro. Se você parar para ver, ano passado, no S&P 500, a gente teve 57 all-time highs, máximas históricas. Salvo engano, foi exatamente esse número, 57 máximas históricas. Todo mundo só que falava em bolsa americana. Todo mundo só falava de bolsa americana. Todo mundo assumiu risco. Não, eu sou investidor de longo prazo, bolsa e tal. Dá para mim isso aqui. E no mercado de alta, numa tendência de alta, muitas vezes as pessoas assumem um risco maior do que o que ela realmente tem para o perfil dela. E esse risco, ele se dá ali que, basicamente, você é muito mais arriscado quando o risco ele não está presente. Então, quando não aparece que tem risco eminente nenhum, todo mundo é super arrojado, agressivo. Agora a bolsa caiu o quê? 15%? Tá todo mundo desesperado. E agora? O que é que eu vou fazer? Será que o Trump vai destruir o mundo? Então, acaba que para o afegão médio é muito mais difícil. Quanto tempo você demorava para fazer uma análise de uma empresa? Alguns meses. A gente não faz do dia para noite, assim. São alguns meses olhando para aquilo, eu diria que religiosamente, quase todos os dias. Você demora para construir uma tese, para conversar com a empresa, levantar suas suposições, suas certezas, né, suas dúvidas, falar com quem está lá dentro, conversar com gente que é fornecedor ou cliente daquela empresa. Sim, é um processo, né? Demora um tempão. Se a gente fosse metrificar isso aí em horas? Estamos falando de, pelo menos, eu diria que, sim, talvez mais de 150 horas, fácil, assim. Para uma empresa. Se eu perguntar aqui, quem tem 150 horas da turma aqui? Não tem. Para olhar uma empresa? Não tem. Não tem. É só o cara que é profissional mesmo que vai fazer isso, entendeu? Por isso que eu volto muito na ideia. O cara que sabe, que tem tempo, que ele trabalha com isso, é uma coisa. A pessoa que está em casa, quem está aqui assistindo, é outra pessoa, é outra coisa. Não dá. Então, por isso eu acredito muito na tese de comprar boas empresas para o longo prazo. Bons negócios. Eu falo de NVIDIA desde 2022. Final de 2022 foi NVIDIA, começo de 2023 foi Tesla. Isso está registrado, está no meu YouTube, tá para os meus alunos do curso. Mas sobe muito, tá caro. Você acredita no case da empresa? Você vê ali que tem potencial? Os números são bons? Bate endividamento? Leu a DRE? Leu o DFC? Tá tudo redondinho? Beleza, compra. Mas tá caro. Você não acredita pro longo prazo? Essa discussão que eu falei que caiu, que voltou pro preço, pro longo prazo, pouco importa. Pode ser só uma pequena correção de uma alta muito maior que vai acontecer, né? Exatamente. E esse é o ponto que eu digo, cara, compre boas empresas pro longo prazo e tenha. E se você não tem tempo para fazer uma análise de um balanço, de uma análise qualitativa e quantitativa, gosto muito do Philip Fisher, não sei se você conhece o livro, Ações com Múltiplos Extraordinários, que ele fala basicamente ali da análise qualitativa do negócio. Entender que é um negócio, como ganha dinheiro, de onde vem as receitas, vantagens competitivas e tal. Faz análise qualitativa, faz análise quantitativa, lê os números, lê uma DRE, entende ali o que é que está vindo. Beleza, passou no seu crivo? Entra. Não tem tempo nem para fazer isso. Vai para gestão passiva, não tem nenhum demérito de você ter ETF. Zero demérito. Pelo contrário, você está reconhecendo uma limitação sua e jogando com a sua limitação. E deixa eu te fazer uma pergunta capciosa. Você é um cara que tem renda fixa na carteira? Tenho. Renda fixa de que tipo? Cara, você usa como amortecedor, como reserva ou como oportunidade também, você enxerga? Odeio a ideia de reserva de oportunidade. Odeio. Sou um crítico ferrenho. Estatisticamente, você pega... A gente tem
temos o estudo da Charles Schwab, recente, 2023, 2024, e tem um professor de Yale, já me recordo o nome dele, que é a estratégia do Dollar Cost Average com Buy the Dip. Você compara você comprando todos os meses, religiosamente você aporta, ou a estratégia análoga é você comprar sempre no menor ponto entre duas máximas. Então você tem uma máxima aqui, tem outra máxima aqui, você comprou no fundo, exatamente cravado no melhor dia. Historicamente, você pega o S&P 500, esse estudo foi feito lá, o investidor que comprou todos os meses regularmente teve um resultado melhor, fazendo dollar cost average. Isso porque no estudo dele, ele pressupõe que você tem uma bola de cristal, que você consegue saber exatamente qual é o bendito dia que vai ser a mínima histórica entre as duas máximas. E ninguém consegue fazer isso, pô. É humanamente impossível. E o estudo da Charles Schwab também, o mais recente, mostra que se você comprasse no melhor dia do ano para comprar, cravado, você teria um retorno acima de quem comprou no pior dia e também comprou no momento assim que recebeu o dinheiro. Peguei o salário do Igor e paguei. Ele comprou agora. Ou o Igor ficou esperando e comprou no melhor dia do ano. Tem uma lacuna, mas a lacuna é muito irrelevante para o esforço que você despendeu para tentar achar qual seria o melhor dia. Então, para mim, essa ideia de reserva de oportunidade ela não fecha a conta. Eu acredito muito em reserva de emergência, acho que todo mundo deveria ter. Todo mundo quer sobreviver no longo prazo, mas se você não consegue sobreviver no curto prazo, você não vai para lugar nenhum. Se acontecer um problema aqui, você quebrar uma perna, você não tem um plano de saúde, você vai fazer o quê? Vai vender o quê? Vale, Petrobras, para pagar o seu plano de saúde? Então, acredito muito em reserva de emergência, mas reserva de oportunidade não. Respondendo sua pergunta, eu tenho renda fixa em carteira? Tenho. Gosto muito dessas taxas do Tesouro, IPCA mais 8 para 2029, é uma coisa que eu peguei bastante. E sabendo olhar direitinho, eu tenho em carteira hoje em dia IPCA mais 9, pré-fixado pagando 17,5, e não é do Banco Master, viu? Já digo logo. E 120, 130 por CDI também de bons emissores. Nessas taxas assim que a gente tá hoje em dia, para um prazo de 1 ano, 2 anos, eu gosto bastante. É muito difícil não ter, né? Hoje na carteira, ainda mais, assim, eu sei que a influência da volatilidade, ela tem, assim, um poder de afetar a decisão muito maior para quem está olhando o mercado dia a dia, né? Eu lembro, assim, disso de maneira muito clara, quando eu fui conversar com alguns clientes, numa das palestras que a gente fez aqui, e um cliente virou e falou assim para mim, cara, eu não queria saber tudo que você sabe, porque se eu soubesse as coisas que você sabe sobre o mercado, como que tá, o que está acontecendo, por que está movimentando para um lado ou para o outro, eu jamais tomaria qualquer decisão de investimento. Porque o mercado é tão caótico que às vezes tem tanto ruído que a gente, por estar acompanhando, estar vivendo isso 24/7, a gente fica até um pouco com a visão turva, né? Com dificuldade de enxergar o longo prazo. Mas assim, eventualmente, é um viés meu, nesses momentos onde eu tenho uma dificuldade enorme de enxergar qualquer coisa, eu me protejo ao máximo. E assim, você tem taxas no Brasil que são absurdas, né? Não só no Brasil, se for lá fora também. Assim, já faz um tempo que eu parei de comprar, mas eu tenho uma parcela da minha carteira em dívidas de empresas americanas e de títulos do Tesouro mesmo também, que é excelente em dólar. Você estava falando de REIT. REIT vai te pagar dólar mais 3, dólar mais 4, muitas vezes. Você tem alguns bons de empresas que também vão te pagar dólar mais 7, muitas vezes. Que também é excelente, né? Sim, corporate bonds e os treasuries também são bem, bem interessantes. Eu gosto muito também da tese do TLT, que são juros de 20 anos. No momento atual, com juros altos, a gente consegue pegar preços bem atrativos e fazer uma marcação a mercado ali. Caso feche a curva, né? Isso é interessantíssimo. Que a ideia, a tese é essa, né? Não sei, o cara aperta o botão e vai explodir tudo, né? Nos próximos dias, né? Que a gente nunca sabe também. Exatamente, Pode né? sempre acontecer. Mas é um pouco disso. E aí, nesses momentos, a gente fica super inseguro. Como é que você lida? Né? Você estava falando, cada pessoa é uma pessoa diferente. Como é que você lida com as emoções das pessoas que te procuram? Como é que você faz esse tratamento? Você faz um tratamento individual? Você falou que tem curso. Imagino que o curso seja uma coisa mais modular. Como é que é o tratamento do Pedro consultor? Boa, cara, basicamente, como eu disse para você um pouquinho antes, a gente assume muito risco quando a gente não vê risco iminente. O ano passado foi uma prova muito grande disso. Todo mundo era investidor de bolsa americana. Hoje em dia o pessoal já olha e diz,
Será? Será que é isso mesmo? Então, é muito do perfil. Mas como é que você trata isso? Porque pra mim é muito tranquilo, pô, tá lá, a bolsa tá caindo. Eu digo, pô, nem sabia. Eu pego a nossa comunidade aqui dos alunos, de vez em quando chegam uns prints, a bolsa tá caindo 6% hoje. Eu digo, mas se você não me falasse, eu não ia nem saber. Não olho, pra mim é indiferente. É um dinheiro que eu não preciso pra hoje. Então, particularmente, eu lido, vou fazer jiu-jitsu, vou correr, vou fazer qualquer outra coisa. E os alunos, né? O cara viu o dinheiro ali da vida dele inteira tá caindo. O ponto é, quando você tá mal alocado, isso te preocupa. O grande problema hoje em dia, Igor, é a má alocação. O que mais chega na consultoria pra gente, tava até conversando mais cedo com a Bruna, cara, o que chega maior de problema na carteira hoje em dia, CDB do Banco Master, eu juro pra você, CDB do Banco Master é fundo ser tipado, porque o cara não vê a variação de cota, como o fundo não é listado, não tem variação. Previdência, com taxa alta. A carteira do cara é essa. Chega lá, não sabe nem o perigo que tá correndo. E ele acha que muitas vezes estar exposto em bolsa é correr risco. Exatamente. E pra ele é isso. COI nem tá chegando tanto, né? Acho que já falaram tão mal de COI que COI nem aparece mais, graças a Deus. E aí a gente aloca ele pro perfil ideal. No curso, como não é algo tão individualizado, é um pouquinho mais difícil. Mas eu passo a filosofia de que, cara, o que é importante pra você na sua vida, não é sua família, não é seu trabalho, seu lazer, seu cachorro, sua planta, não sei. Foca no que é importante. Nesse dinheiro aqui não é pro longo prazo? Quantos por cento da sua carteira você aguenta ver cair e tá de boa? 5%? 10%? Então, aloca menos em bolsa. Fica menos exposto, vai pra renda fixa, paga, pô, tá pagando IPCA mais 8, você vai achar ruim por quê? IPCA mais 6 no Brasil, pô. IMAB, 5 anos, é um índice que bate tudo aqui no Brasil, bate bolsa, bate CDI, bate porra toda. Você vai estar enfiando um risco de bolsa se você não tem perfil, pra quê? E assim, é um trabalho devagarzinho, de formiguinha, porque a bolsa, no via de regra, né, quando você pega uma bolsa boa, ela sobe, né, 80% das altas são em 20% do tempo. E se você não está disposto a ver sua carteira caindo 15%, 20%, você não vai ser glorificado com as altas que vêm em seguida. Estava pegando um estudo recentemente que dos últimos anos, quando a bolsa americana cai mais de 6%, 6, 7%, nos 6 meses depois, ela está 87% do tempo positivo. E 1, 2 e 3 anos depois, ela está 100% do tempo positivo. Se você não tem a paciência, se você não consegue, está disposto a ver ali cair 15, 20%, você não será glorificado com o que vem depois. Não adianta, não vai. E é o que eu disse, né? Os investimentos, eles não têm que ser a sua fonte de... Sim, ele não vai te transformar rico do dia para a noite, né? É um motor, né? Ele vai te ajudar. E as pessoas têm que tirar isso da cabeça. É como você falou, o que eu vou ficar fazendo? Vou ficar olhando? Não, vai trabalhar. Usa o seu tempo para produzir outra coisa que seja útil. Ou vender alguma coisa, ou gerar, prestar algum serviço para alguém, gerar conhecimento, gerir dinheiro de pessoas. Acho que caminha por aí, né? E aí, assim, você começa... E é difícil isso. Eu lembro que eu lá no comecinho, quando eu tava nos meus 16, 17 anos, estava começando a olhar... investimento em renda variável, cara, eu abria todo dia minha carteira. Se duvidar, abria a cada 2 horas para olhar como é que tava a variação. 2 ainda tava bom, acho que eu olhava a cada 30 minutos, Hoje velho. em dia, cara, eu acho que eu olho minha carteira, assim, e eu trabalho com isso. Eu olho o desempenho da minha carteira, até por acompanhar os ativos eu tenho mais ou menos uma noção, mas eu vou olhar o desempenho da minha carteira uma vez por mês, para ver se eu preciso fazer algum rebalanceamento, se eu preciso fazer alguma readequação, e geralmente quando eu tenho dinheiro disponível para investir. Exatamente, né? sobra corretora na hora de comprar, É. pô. E acabou, e tá lá, e deixa lá, e acabou. E é isso que eu faço. E assim, querendo ou não, quando a gente vai ficando mais maduro, eu acho que é uma tendência natural nossa, né? E as pessoas cobram muito isso da gente. A gente que trabalha com isso, você imagina, eu também trabalho. As pessoas querem saber o que a gente tá fazendo, mas muitas vezes a gente nem tá fazendo nada. Né? eu tava dizendo aqui pro pessoal, porque toda nessa loucura de Trump pra lá e pra cá, tarifas, não sei o quê, eu tive um evento que eu precisei, assim, zerar a bolsa, porque foi uma opção minha, assim, nesse momento. Eu zerei ali uma parcela de Bolsa Brasil que eu tinha, das ações um pouco mais arriscadas,
porque eu precisava de liquidez rápido, assim, acima da minha reserva, né? Eu ia ter que fazer um desembolso de caixa grande. E aí passaram-se 2 ou 3 dias. Assim, eu optei por zerar a bolsa, porque não só porque era um ativo líquido, mas porque eu acho que era o que tinha mais risco de ser afetado pelo tarifaço. Então juntou um pouco da fome com a vontade de comer. E as pessoas, nossa, mas você acertou. Foi uma pura sorte, assim, juntou exatamente a fome com a vontade de comer. Eu falei, acho que faz sentido, preciso do dinheiro, acho que é um bom momento para eu não estar exposto. E assim, eu olho isso dia a dia, né? Quando que eu vou voltar a olhar minha carteira agora? Talvez no final do mês, quando eu tiver que fazer um novo aporte. E aí, como eu disse, é muito difícil de se limpar todos esses ruídos. E agora eu vou ter que reconstruir minha carteira. Eu já estava um pouco de mau humor dela, com alguns ativos. Já são teses que eu acho que assim, posso mudar um pouco. Eu sempre tive uma cabeça de investir um pouco seguindo a tendência, né? Nunca quis comprar no melhor dia, nem comprar sempre, mas sempre talvez tentar esperar o mercado pegar uma direção, me posicionar em teses que eu acredito nesse horizonte de 2 ou 3 anos, depois ir fazendo essas rotações. Cada dia mais eu vejo que é um baita erro fazer isso. Assim, eu tenho aprendido que o G do ISD é a coisa mais importante que existe, acho que é uma coisa que as pessoas ignoram. Tenho aprendido também que rodar a pouca carteira, escolher bons ativos, acho que é o básico bem feito, é o que você falou, funciona. E os estudos mostram isso, né? Com certeza. Tem alguns cases, obviamente, particular, que eu gosto muito. São cases que deram muito certo na minha carteira. São cases que são mais fechados, que eu não coloco no YouTube. São cases para os alunos. Que... Você falou de 2 aqui. Tesla e Nvidia. Agora eu quero saber os outros. Cara, Netflix. Netflix foi um dos melhores cases que eu acertei o time, mas também não boto mérito nenhum meu, porque eu acertei o time. Eu sou honesto, né? Poderia ter comprado num momento que não fosse tão propício, mas eu acertei o time, que foi exatamente ali como no Bill Ackman, ele comprou e pouco tempo depois ele vendeu. Ele perdeu, cara, uma grana. Números agora, quanto ele perdeu, não lembro, mas foi uma grana, muito. Ele perdeu, assim. Pra fortuna dele, talvez não seja muito, né? Pra ele não seja muito. Mas, cara, ele perdeu uma grana e quando eu disse, deixa eu olhar. Se ele comprou e vendeu, deixa eu olhar. Quero ver o que é que tem aí por trás. E por incrível que pareça, é um dos cases que, se eu posso dizer pra você como um bom entusiasta ali de research, quem gosta de analisar, talvez foi o case de investimentos que mais me trouxe aprendizado, velho. Você leu o livro da cultura organizacional do Netflix? Não. Chegou a ler? Depois você lê, é uma cultura um pouco diferentinha, assim. Mas é legal. Foi um case muito bom, principalmente de contábil. O que eu entendi contabilmente ali, de peculiaridade contábil naquela demonstração da Netflix, foi uma coisa que eu nunca vi em nenhuma outra empresa. Porque é muito diferente, pô. Você conhece Chaves? Conhece? Pronto. Chaves é de que ano, você sabe? Não tenho a menor ideia, mas eu sei que é velho. Como é que você define o valor disso aí ao longo do tempo? É um intangível, não tem como mensurar, é muito difícil de mensurar, né? E a contabilidade atual não está muito apta para isso. Não existe um livro contábil que você olha assim e diga, não, é o livro contábil que vai metrificar um filme, séries. Isso é uma coisa nova. Isso é uma coisa totalmente nova. Filme, série. Na minha época você comprava DVD, pô. Videocassete. Isso é uma coisa nova e os livros contábeis ainda estão se adaptando para isso. Mas o mercado ele é muito dinâmico e foi um case que eu gostei muito de estudar. E era um caso, foi muito similar ao caso de Amazon, muito similar ao caso de Tesla e Netflix foi o terceiro caso desse que eu peguei. Amazon eu já peguei mais para frente, mas Tesla e Netflix eu consegui pegar no momento da virada, que é a inversão da geração de caixa, que vem primeiro do que a lucratividade. Foi exatamente no ano da pandemia que a geração de caixa da Netflix veio pela primeira vez positiva, caixa operacional, FCO, e a empresa não dava lucro. E dali em diante ela deu uma bambeada no ano seguinte e depois realmente entrou uma bomba de caixa. Isso, o caixa começou a decolar. E a empresa subiu. Foi um dos cases ali em carteira que em um curto período de tempo subiu aproximadamente uns 500, multiplicou por 6 vezes na minha carteira. Tesla também. Uber é um caso que está bem similar no momento. Aqui no Brasil, não sei se você conhece a Fragile. Conheço, tá sob minha cobertura. Fragile é um caso... Fragile e Marco Polo, outro case. São 2 cases aqui no Brasil também que eu sou fã assim de carteirinha. Não conheci a empresa, tem um aluno meu que conhece os
os diretores da empresa que falaram, já analisou isso aqui? Eu digo, não, passa para cá para analisar. Case excepcional na carteira. Também performance no ano deve estar subindo uns 40%. Isso é agora, depois do tarifaço, né? Mas Continua subindo. sei que tá. Inclusive, uma coisa que eu vou deixar a dica aqui para você olhar depois é a relação Randon-Frasle, porque a Randon é a controladora da Frasle. Se eu pegar hoje a participação da Randon na Frasle, dá quase o market cap da companhia inteira, assim, é uma coisa meio louca, que é difícil de explicar, né? A gente acha que isso aí vai fechar logo logo. Tem uma falta de liquidez, uma falta de bom humor também com os ativos locais. Aí também é uma coisa para você olhar. Mas acho que a gente passou por tudo, né, Pedro? Que a gente Falta só o final da carteira. Falta uma ainda. Vamos lá. Você falou Netflix? Não, o final da carteira. Percentual. É verdade, esse eu não trouxe. 10% em Bitcoin, mas tenho 30, 29, 30. O ideal é 10, mas ideal é 10. Você tá com 30. 30. Triste ou feliz? Tá tudo lá, velho. Eu tô feliz. Tá tudo na cold walletzinha, tá lá e vai continuar. Zero fundo imobiliário. Zero. 50% do patrimônio lá fora. Em ETFs, ações, etc. Stocks e REITs e ETFs. Desses 50%, eu particularmente tô 35% em stocks, 15% em REITs. E renda fixa, aqui não tá como zero o percentual na minha carteira. O ideal, mas depois das altas recentes, ainda coloquei um pouco de peso. Mas aí, 50% com mais 10 dá 60%. Ação no Brasil, tô ali na casa dos 15%, 75%, e os outros 25% coloquei aí em renda fixa, que tá... Idealmente é para ser zero, mas abrir esse espaço aí, porque eu tô cada vez mais baixando minha posição em Brasil e cada vez mais sendo um adepto a Estados Unidos. Os Estados Unidos, longo prazo, é muito difícil de bater. A gente estava fazendo um levantamento sobre vantagens competitivas e tal. Essa questão das tarifas me parece mais um jogo de cartas marcadas aí para tentar negociar e tal. Porque poderia mexer bastante, né, na hegemonia americana, mas é uma das coisas que o Ray Dalio fala, né, sobre o fim da hegemonia americana. Eu particularmente não acredito muito, né? Acho que Estados Unidos hoje ainda é o melhor lugar para você ter seu dinheiro. Já ouviu falar no acordo de Mar-a-Lago? Não? Mar-a-Lago? Não conhece? Não. Que provavelmente é um dos grandes motivos do tarifaço? De onde? Dos Estados Unidos. Não. Mar-a-Lago é o resort do Trump, lá na Flórida, onde ele tem basicamente recebe seus convidados para fazer acordos políticos, enfim. É um lugar de grandes negociações. E o que é que acontece? A gente teve lá em 44 o acordo de Bretton Woods, que foi quando a gente trouxe a hegemonia do dólar. Para botar o dólar como lastro central, a gente acaba com o lastro do ouro como moeda, né? Não lastreia mais 1 para 1 e bota o dólar como ponto central na história. E o que é que acontece? Você tá falando, eu já sei do que você vai falar. Já sabe? Já sei, vai lá. E aí o que é que acontece? A gente tem agora que... Por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá colocando essas benitas tarifas, né? Ou esse cara sabe muito do que ele tá fazendo e realmente ele vai ser um gênio que só lá na frente a gente vai perceber quando a gente olhar com calma, ou o cara vai estragar tudo. O cara vai simplesmente detonar a economia americana. É um cenário bem binário. Exato. Só que, cara, o acordo de Mar-a-Lago basicamente é que ele quer desvalorizar o dólar. A primeiro momento você olha assim, esse cara tá falando besteira. Ele não sabe o que ele tá falando. Isso é uma coisa pouco difundida aqui no Brasil, que agora tá começando a chegar, acho que eu vi recentemente no Estadão. Acho que seja isso, no Estadão, uma matéria sobre o acordo de Mar-a-Lago. Mas, cara, desde março eu falo isso. Falei pro pessoal da consultoria também, o pessoal olhou com a mesma cara que você olhou pra mim. Você tá falando besteira, velho. Você sabe o que você tá falando. Só que lá fora tá muito difundido, não chega aqui. Ele quer desvalorizar a moeda americana porque quando a gente olha a balança comercial, Estados Unidos, ele vende pouco para fora, melhor, ele vende muito para fora e ele importa pouco. Então, se ele basicamente está importando, ele vem, importa, e também tem exportação. Quando ele compra muito produto da China, que tem um preço super competitivo, ele está importando, ele manda os dólares para fora. E entra produto.
blusinha da Shein e tal. Entra, blusinha da Shein, sai dólar. E a exportação americana não é tão grande quanto a exportação dos outros países. E a balança comercial fica desfavorável, fica negativa. E aí a indústria americana não se torna tão competitiva. Como é que ele vai querer competir a indústria americana, que a gente tinha falado lá no começo, com as mentes mais brilhantes? Que a mão de obra americana é 3 vezes mais cara que a média do restante do mundo. Se você vai na Tesla, pega um exemplo aqui, Tesla, você vai botar quem produz carro? Você acha que tem alguém lá que está apertando parafuso em carro? Não tem, é máquina que está lá. E ele precisa dar uma competitividade maior para a indústria americana. Como é que ele faz? Desvaloriza o dólar, pega a dívida que ele tem, oferece segurança militar para outros países, pega a dívida, tá rolando a dívida para 50, 100 anos lá na frente, tira o cupom dessa dívida, vai pagar a dívida de uma vez só, a juros praticamente zero, oferece segurança militar, dá acesso ao mercado americano para outros países, com dólar desvalorizado, fica basicamente tudo mais equilibrado em termos de ele tentar competir com outros países para tentar retomar aquele vigor da indústria americana. Eu tenho uma dificuldade de ver. Assim, o Trump tá falando muito disso, realmente. Mas eu não sei se a indústria americana ela consegue bater de frente com o que tem sido feito na China. Eu tenho uma dificuldade de enxergar isso. Eu até tenho uma entrevista do Tim Cook, do CEO da Apple, que ele fala que eles vão para a China, para os tigres asiáticos, não é porque a mão de obra é tão mais barata assim, mas é porque lá você tem um nível de formação, de massa intelectual gigantesco, né? Óbvio, os Estados Unidos sempre como o principal o país, né, o centro do capitalismo global, ele sempre atraiu essas mentes. Mas não sei se os Estados Unidos... Assim, me parece um pouco contraditório quando ele, por exemplo, fala que vai fechar a fronteira, né? Que ele quer make America great again para os americanos. E... Assim, eu tenho um pouco de receio sobre as coisas que ele está fazendo. É o que você falou. Ou vão falar que ele é um gênio, ou vão falar que ele é um completo maluco. Eu acredito muito mais que ele está colocando cartas na mesa para realmente chamar a discussão das tarifas para o debate. Aí eu acho que sim. Mas, cara, eu sinceramente eu tenho assim, muita dificuldade de tentar traçar qualquer cenário, sabia? Cara, a questão da rolagem da dívida me parece sensata. Ele quer rolar a dívida. Não, isso sim. Ponto. Isso sim. A segurança militar também, ele consegue fornecer e tal. O que me parece um pouco... Como eu disse, o acordo é esse, né? Se você concorda ou não, isso aí eu já não sei. Eu também olho assim e digo, eu tenho minhas dúvidas também, né? O que mais me parece uma coisa mais duvidosa, quando eu paro para olhar com calma no cenário mais macro, é a questão, quando você diz, tá bom, eu quero retomar a indústria americana. Mas, cara, mão de obra, hoje em dia, nos Estados Unidos, é muito cara. Mão de obra mesmo, tô falando de mão de obra de força de trabalhar. Cara, as pessoas não querem fazer trabalho braçal. Hoje em dia você quer o quê? Você automatiza. É como você vai lá, você pega os releases da própria Tesla e você vai abrir, só tem foto de quê? A última foto é o pessoal, deve ter meia dúzia de pessoas ali abraçadas juntas, dizendo estamos trabalhando, e o resto é só tecnologia construindo carro. É a máquina de um lado, o robô pro outro, inteligência artificial, é o robô humanoide que leva a peça de um lugar pro outro, não sei o quê. E como é que você vai retomar emprego desse jeito? Difícil, porque hoje em dia o mercado exige cada vez mais qualificação. Existe cada vez mais gente brilhante. E aquele cara que estava na linha de produção do Ford antigamente, rodando parafuso, ele não tem mais tanta necessidade que você tem hoje em dia. Você citou esse negócio da dívida, eu estava pensando aqui que realmente é um grande problema, porque o fiscal americano é super frágil, né? Se for olhar o tanto de endividamento que ele tem em relação com o que ele gera de riqueza, é mais assim, pelos Estados Unidos ok, né? Justamente por ser uma balança comercial deficitária, mas comparado com o Brasil é um país super alavancado, né? Com a média das grandes economias, inclusive, também é um país alavancado. E muito se falou nisso, né, dele querer gerar um medo, para ter um medo de recessão e fazer com que as taxas de juros de longo prazo caíssem para poder refinanciar a dívida mais barata. A gente não sabe, né? São várias hipóteses aqui que a gente tem. E também algo que eu acho muito interessante, né? Das tarifas de fato, né? Tirando, assim, problemas de crise global, tirando... Se olhar a tarifa ali como via de regra,
o que ele tá fazendo nada mais é do que quando ele, você viu aquela imagem do quadro, né? O quanto de tarifa cobram dos Estados Unidos e o quanto ele tá cobrando. É meio que uma hipocrisia aquilo ali, porque, cara, as tarifas dos Estados Unidos cobra é muito abaixo do que o que ele é cobrado. E ele tá escancarando, de fato, um problema. Você gosta ou você não gosta, ele tá escancarando um problema. Agora, e os impactos disso? Não tô falando disso. Eu acho que o fato dos Estados Unidos assim, cobrarem muito menos tarifas dos outros países sempre foi uma das, na verdade, das fortalezas, né? Assim, eles eram quase que o suprassumo do livre comércio, né? E isso mostrou que fez com que a economia americana crescesse, fosse pujante, desse certo centro de inovação. Então, acho que até por isso que quando o mercado olha e fala, meu, isso fez tão bem para os Estados Unidos nos últimos 20, 50, 70 anos, esse cara tá querendo mudar isso, esse cara só pode estar maluco, né? Eu acho que foi mais uma tática de negociação do que qualquer outra coisa, mas essa é a opinião pessoal. Exatamente. Se eu fosse olhar assim, o que é que você acha? Cara, eu acho que ele tá dizendo... A parte da renegociação da dívida, isso é fato. Quando você para até para ver o M2 dos Estados Unidos, o M2 está voltando a subir. Não sei se você também já viu a correlação do M2 com o Bitcoin, né? Se você não olhou, dá uma olhadinha que toda vez que o M2 baixa, o Bitcoin baixa. O M2 sobe, o Bitcoin sobe. O M2 está voltando a subir. Mas enfim, quando a gente para ver, basicamente... a dívida americana, você olha o M2 está voltando a subir. Eu entendo muito que, de fato, ali ele esteja escancarando esse problema das tarifas. Já foi testado um tarifaço em 1930 nos Estados Unidos, que não deu certo. Horrível. Não deu certo. O Reino Unido, há pouco, quando saiu da União Europeia, também saiu botando tarifa em todo mundo. Não deu certo. Não deu certo. É que nem tabela preço aqui, né? No Brasil, na Argentina, os caras tabela, porra, não funciona, bicho. Mas tá tentando fazer um negócio que já foi provado que não funciona. Mas também tem esse joguinho ali de dizer, aqui é a economia americana, a gente que manda aqui no negócio. Porque tem muitas pessoas, assim, já voltando até para a parte do mercado, que eu não compacto muito da tese, que é a tese de investimentos do VTI, que é do VT, na verdade, que pega investimentos do mundo todo. O VT ele é um ETF que pega mundo. 66% dele é só Estados Unidos. A tese... É o MSI, né? O MSI, acho que ele deve replicar o MSI Replica. global. Exato. E é 60% é Estados Unidos. Exato. E basicamente... O Brasil é 0,50 nesse ETF, só para deixar claro, pessoal. E aí a tese muito que eu vejo por aí que eu discordo é, se os Estados Unidos der ruim, pelo menos tem as outras economias, os 30% para salvar. Carrega o resto junto, né? Pô, você tem 60% de peso no índice dos Estados Unidos. Se der ruim, você acha que realmente vai fazer alguma diferença? Não, e do ponto de vista também de economia global, de fluxo de mercadoria, se ele representa 60% entre aspas, da riqueza do mundo, ele vai arrastar todo mundo junto, né? O meu ponto meu argumento é esse. Tem Estados Unidos, tá bom, mas se os Estados Unidos der ruim... Irmão, se os Estados Unidos der ruim, tá todo mundo ferrado, na merda. Tá todo mundo ruim também. O Brasil começou a melhorar a Bolsa Americana. Nunca é por méritos próprios. Nunca. Nunca. Bolsa Americana vai bem, o Brasil pode ir bem, mas não é por mérito brasileiro. Bolsa Americana vai mal, o Brasil pode mal, mas também não é por mérito... Nunca é mérito brasileiro, velho. Nunca. O Brasil não tem mérito nesse negócio. Agora, a única lógica que eu vejo é, eu quero diversificar meus investimentos ao redor do mundo. Por quê? Porque eu quero. Mas se dizer que os Estados Unidos vai mal, o resto do mundo vai bem, é difícil. Essa tese é complicada. Pedrão, muito obrigado pelo papo. A gente vai se encaminhar para o final agora. Agradecer a presença. A gente poderia ficar aqui mais algumas horas só nesse tema aqui que a gente terminou a conversa, mas agradecer a vinda, a visita aqui é genial. Vou deixar espaço para você apontado para aquela câmera falar um pouco sobre o seu trabalho, onde o pessoal te encontra, a rede social, seus produtos que você tem de consultoria, curso, enfim. Esse tempo é seu. Bom, queria agradecer, Igor, primeiro pela oportunidade do convite de estar aqui, toda a equipe da Genial que me chamou, adorei conhecer o espaço, muito agradável, o pessoal me tratou muito bem aqui, gostei bastante, todo mundo que também ficou aqui presente. Sempre digo, se você quer conhecimento, se você não quer nada de Ctrl-C, Ctrl-V, você quer aprender a ter liberdade, autonomia nas suas escolhas, do que você precisar, eu tô aqui para te ajudar. No Instagram, Pedro Veguedes, vai lá, pergunta, cara, fala, tá? Não tem nenhum problema, eu tô sempre apto a ajudar. Se você quer aprender do zero como você organiza suas finanças, aprender a multiplicar o seu patrimônio no Brasil, Estados Unidos, sem esse negócio de curto prazo, não venha com o jogo do tigrinho para cima de mim, foguetinho. É longo prazo, é investir, você ter paciência.
Eu tenho um curso, o IZT, Investindo do Zero ao Topo, lá eu te ensino, tem todo o meu acompanhamento. E se você, por algum motivo, não tem tempo de querer aprender, mas você quer delegar, a gente também tem a consultoria aqui, que a gente faz toda essa gestão independente para que você realmente consiga atingir seus objetivos de vida. E são, como eu disse, estilos e perfis diferentes. Isso aqui não é uma receita de bolo que você vai lá e copia a minha carteira, copia a carteira do Igor e eu acho que vai dar certo. A carteira dele estava linda e maravilhosa, até você simplesmente chegar e precisar vender, né? Exato. E quem copiou ia ficar como? Ia ficar vendido, né? De mãos abanando. Porque realmente é o que a gente faz. Você tá copiando, o cara tomou a decisão, tá ferrado. Exatamente. Mas mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, pelo convite, cara, satisfação total, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado você que nos assistiu até agora. Fica o convite para você acompanhar os próximos programas da grade. Estamos aqui ao vivo às 19 horas, todas as terças e quintas. Forte abraço e até mais.